Dizem que filho é igual videogame, né? A próxima fase é sempre a mais difícil. Então vamos lá. Recordando rapidamente a nosso guia para entender, para criar filhos é a palavra de Deus. E quando surgirem os momentos onde a gente vai entrar em dúvida, conflito um com o outro e às vezes com o que a Bíblia diz, a gente vai ter que escolher com quem fica. E aí o texto de Romanos 3, que a gente sempre está falando: seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Tá? Eu ainda estou aprendendo a lidar com isso aqui, tá, gente? Espera um pouquinho. De novo. Tá. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Lembrando que a palavra de Deus é suficiente, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona se colocada em prática. Ela é tudo que nós precisamos. Se nós vimos que os filhos são como flecha, e para o lado que nós apontarmos os nossos filhos, é o lado que eles irão. A segunda parte falou sobre o coração da criança, pastorear o coração da criança. Então, nós fomos colocados por Deus como autoridade, temos a responsabilidade de cuidar deles e de pastoreá-los, e temos que olhar o âmago do comportamento e não só o comportamento em si. O que os motiva a agir como estão agindo? Às vezes não é só o brinquedo, é o egoísmo. Não é só a briga com o amigo, mas é que as coisas têm que ser do meu jeito. E a gente tem que tratar o âmago, o coração, o íntimo. Nós falamos sobre influências também. E as influências, elas moldam as crianças. Só que aí a gente usou o exemplo do barco à vela, que os ventos sopram, mas o bom velejador sabe direcionar as velas para usar esses ventos para conduzir o barco onde ele quer. Então nossos filhos sofrerão influências? Sim. Da nossa vida, do nosso lar, da nossa família, mas também de fora? Sim. E nós temos que estar bem atentos para direcionar essa vela, para conduzi-los onde a gente quer. Nós vimos uma definição de criar filhos, que devemos criá-los na direção de Deus, treiná-los na direção de Deus, orientar nossos filhos para agir de acordo com o padrão de Deus, e não necessariamente aquilo que eu acho. Falamos que a disciplina, ela deve ser corretiva e não somente punitiva. É claro que é punitiva quando você corrige porque ele agiu errado. Só que se for só pá, porque você fez errado, e não direcioná-lo ao caminho certo, o trabalho ficou pela metade. O propósito é que nós coloquemos os nossos filhos nos trilhos, e não simplesmente, isso está errado, dá uma varada e vira as costas. É sentar, orientar, conversar, explicar, pôr no caminho para corrigir a rota, direcionando nossos filhos ao que é certo, correto, direcionando nossos filhos a Deus e ao padrão de Deus. Então a disciplina deve ser sempre uma expressão de amor, pois é assim que Deus age. Ele é o nosso chefe, Ele é o nosso exemplo a ser seguido. Com a disciplina a gente se recusa a se tornar cúmplice do erro dos nossos filhos, do pecado, da rebelião deles. É inegociável o padrão de Deus. Nós devemos nos encaixar nesse padrão. E esse padrão nos impele ao quê? A uma disciplina, a uma correção amorosa e firme, direcionando nossos filhos a Deus. Então é uma correção amorosa e ao mesmo tempo firme. E ser firme não é ser carrasco, não é ser maldoso, por isso que tem o amor junto, para equilibrar os dois. A firmeza e o amor têm que andar juntos, para conduzir, direcionar nossos filhos ao que Deus quer. Nós temos que aprender a descartar métodos que não são bíblicos. E a gente fala da chantagem, a gente falou do emocionalismo, de apontar o tio vai ficar bravo com você, e focar naquilo que Deus diz. Não é porque alguma coisa funcionou, quer dizer que vem de Deus. Nós usamos o exemplo de Moisés, quando bate a segunda vez na rocha. E Deus fala, porque você fez isso, você não vai entrar na terra. Mas funcionou, saiu água. O povo viu, o povo achou, Moisés, é o cara. Só que ele perdeu a bênção de entrar na terra, porque foi a maneira dele, não a de Deus. Deu certo, mas perdeu a bênção. Também nós vimos em Provérbios, e Provérbios 23, do 13 até o 26, fala muito sobre isso. E essas duas passagens unem
a base da correção, ela deve ser com muita comunicação abundante e muitas vezes precisando usar a vara. A correção mostrando o que é certo, o que é errado, mostrando as consequências dos erros, através do uso de um castigo da vara, mas sempre com muita comunicação e amor. Alguns tipos de comunicação que tem que ser feitos. A gente passou pelo encorajamento, encorajar nossos filhos a tentar, a melhorar, a agir direito. Correção, quando está no caminho errado, trazer para o caminho certo. Repreensão, isso está errado, você não pode fazer isso. O apelo, que é uma coisa de emergência, tipo como a Bíblia fala lá, filho meu, dá-me o teu coração. Cuidado, não atravesse a rua. Ou, esse é mais aquela de emergência, né? Mas às vezes aquele apelo, filho, você precisa voltar àquilo que Deus quer. Chamá-lo à responsabilidade, chamá-lo ao caminho. Instrução, mostrar o que deve ser feito, como deve ser feito. O aviso. A oração também é uma fonte de orientação, porque através da oração nós estamos passando para os nossos filhos a dependência de Deus, os conhecimentos sobre Deus, aquela ideia de que Deus está à minha disposição sempre que eu preciso. E o propósito não é direcionar nossos filhos a Deus, é criá-los na direção de Deus. Então a oração faz parte desse processo. E aí a gente viu o exemplo bíblico, né? Filho meu, dá-me o teu coração. A vara é necessária muitas vezes para corrigir o que está errado no coração da criança. A criança, a estutícia está ligada ao coração da criança. Os pensamentos errados, a tendência para o erro, o egoísmo está ligado ao coração da criança. E isso precisa ser corrigido. E algumas vezes as palavras não bastarão. Precisa ter uma atitude mais firme. Às vezes com o uso da vara, um castigo, uma limitação, mas muitas vezes tem que ser a vara, porque só falar não vai adiantar. E nós sabemos isso. Se a gente só fica falando dali um pouco, é um debate. E eles falam, argumentam, e você não chega a lugar nenhum. Se você não puser a sua autoridade naquele momento e seguir o padrão bíblico, que é o uso da vara. Então a disciplina com vara, ela tem que ser feita com comunicação. A criança precisa entender o que está acontecendo, o porquê está sendo corrigida, senão não tem efeito. Ela também é um ato de fé. Deus disse que com isso eu estou livrando a alma dele do inferno. E veja que disciplina com vara não é espancamento. Porque se começa com a comunicação, você vai explicar o que está acontecendo. Já dá tempo de a temperatura do nosso radiador descer um pouquinho, para a gente se acalmar no que a gente está conversando, para ir acalmando, para fazer a correção de uma forma adequada. Ela também é um ato de fidelidade. Deus pediu isso de mim como pai, então eu vou fazer aquilo que Ele pediu. Ela é uma missão de resgate. Por quê? A Bíblia fala que com isso vai livrar a alma dele, numa versão diz da morte, na outra diz do inferno. Através da correção, nós poupamos nosso filho de muito sofrimento lá na frente, podemos poupar a vida dele e principalmente a alma dele. A disciplina com vara é um ato de amor, porque Deus corrige o filho que ama. Se a gente ama nosso filho, a gente se recusa a deixá-lo como ele está. Se a gente ama o nosso filho, a gente se recusa a deixá-lo fazendo aquelas coisas que vão prejudicá-lo para a vida inteira. Porque pensa só, se ele é egoísta pequenininho, ele vai ser egoísta quando crescer, vai ser um adolescente egoísta, vai ser um adulto egoísta, e os relacionamentos dele não vão ser sadios, as amizades vão ser problemáticas, o casamento pode ser fadado à desgraça, porque ele só pensa nele. Então temos que corrigir nossos filhos de pequeno, se nós realmente os amamos. O fruto de você disciplinar, o fruto da correção, o fruto do uso da vara, é conduzir a criança à santificação, é produzir nela o fruto de justiça. Como a Bíblia diz lá em Hebreus 12 que Deus faz com a gente. Deus nos corrige e na hora não parece coisa de alegria, mas de tristeza. Porém o resultado final é um fruto de justiça. Nós temos que pensar no resultado final, não só no agora. Porque no agora a gente está tão cansado às vezes que a gente deixa para lá. No agora às vezes a gente está tão estressado que põe uma coisa para ele assistir para não encher mais a paciência.
E aí a gente não está pensando no que vai acontecer daqui 5, 10, 20 anos. E é melhor se feito a dois. Os pais unidos para agir de uma forma correta, corrigindo o filho, o fruto, o resultado vai ser muito melhor. Dá para fazer sozinho? Dá. É mais difícil, é mais trabalhoso. Se a gente pode dividir as cargas, é muito melhor. Aquela coisa de quando a criança está aprontando, né? Diz que quando a criança está bem, está bonitinha, ai, queridinho da mamãe. Quando está aprontando, vira para o pai e fala, vem ver o que teu filho está fazendo. A gente brinca assim, mas é filho da gente, tem que participar da correção. Às vezes a mãe deu a bronca e não está ouvindo. Às vezes a mãe corrigiu uma vez e ele não está obedecendo. Chama o pai para ter um pouco mais de apoio e de ênfase naquela correção para que as coisas se alinhem e a coisa vá no caminho certo. Então vale a pena investir no coração dos nossos filhos, vale a pena a gente conduzir eles até Deus. Essa é a conclusão. Regras básicas para a disciplina, e a gente parou aqui falando de algumas delas só. Lembrando que tem horas que a gente pode dizer não, e tem horas que não, que a gente pode deixar. Não é tudo não. Então a gente tem que aprender, como pais, o que é não, o que é inegociável e nunca pode, o que pode se está em casa, o que pode se está fora, o que pode num dia que a gente combinou de brincar, mas tem um dia que a gente combina que as coisas têm que ser mais sérias. Então mostrar para eles que tem dias em que é não, e mostrar para eles que tem dias e momentos que é sim, vamos brincar. Agora não, agora o pai está ocupado, o pai está trabalhando. Dali uma hora, vem cá filho, vamos brincar. O pai já terminou o serviço, agora nós vamos brincar. Aí é a hora do sim. Porque se é sempre não, 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 chega uma hora que a criança cansa. E aí não obedece mais nada, porque nunca pode. Também outra coisa, por que podia comer chocolate no brigadeiro na festa e agora em casa não vou poder comer? Não, porque lá é um ambiente de festa, na festa a gente pode comer mais coisas. Aqui a gente vai limitar o açúcar, porque senão você não dorme à noite. E não é só por não dormir, né? Às vezes tem os dentes, outras coisas de saúde. Então a gente explica por que em alguns lugares pode e por que em alguns lugares não pode. Na disciplina, regra básica, seja bíblico, tá? Então, sendo bíblico, a gente pensa, por que não disciplinar? Razões para não disciplinar. Quando a criança faz uma arte, criança vai fazer arte, passa cera na cara. O meu filho, um dia eu achei ele sentado em cima do Fusca com 2 anos e meio de idade. E para ele era uma festa. É para corrigir? Não, eu não falei para ele que não, ele não me desobedeceu. Foi uma arte. Agora, se eu falasse, não sobe, e ele subisse, aí é desobediência, eu vou corrigir a desobediência, não a brincadeira. Aí tira de cima para evitar de cair, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque a criança faz arte. A Caris tinha 3 anos um dia, a gente estava no 6º andar, num lugar, ia na praia, e ela pegou um monte de conchinha. Todo mundo dormindo depois do almoço. Quando eu acordo, eu vi que tinha uma cadeira encostada na janela. Ela com aquele monte de conchinha, debruçada assim, jogando as conchinhas lá embaixo para ver elas caírem. Aí, se você dá um grito, lascou. Aí fui, peguei e chamei, vem cá filha, não pode fazer isso, você cai lá embaixo, aí vai machucar, vai fazer dodó em você. Aí ela virou assim, vai sujar meu vestidinho? Eu falei, vai sujar muito. Aí ela entendeu que a coisa era grave. Mas é arte de criança. Criança vai fazer essas coisas porque ela é curiosa, ela está descobrindo o mundo. Agora, se eu falasse não vai lá e ela fosse, aí já virava desobediência, não arte. Então, a gente tem que ser bíblico na correção. Quando uma criança está brincando, está fazendo arte, está fazendo essas coisas normais de criança, não é para corrigir. O que é para corrigir, às vezes, assim, não pode porque você vai se machucar. Não põe o dedo na tomada porque você vai se machucar. Agora, essa correção de usar uma vara, não, a criança está brincando. Agora, quando eu proíbo ela de fazer, para a segurança dela, aí sim a gente tem que corrigir a rebeldia dela quando ela agir errado. Razões para disciplinar. Então a rebeldia, vamos lá. Rebeldia e desobediência. Quando damos uma ordem e eles deliberadamente resolvem fazer o que querem, ou fazer o contrário, o que a gente tem que fazer?
tem que corrigir. Vamos dar um exemplo. Eu digo, não suba aí. Ele vai e sobe. Aí a gente tem que corrigir. Às vezes a gente corrige da forma errada porque a criança quebrou o vaso. A gente corrige quebrar o vaso. O problema não foi quebrar o vaso. Quebrar o vaso podia acontecer até com a gente, podia ser uma arte, uma brincadeira de criança. Agora, quando eu disse não suba, ele vai lá e sobe, não precisa nem quebrar o vaso. Ele me desobedeceu, foi um ato de rebeldia, aí vamos corrigir esse ato de desobediência e de rebeldia. Outra questão para a gente pensar é o seguinte: nós temos que ensinar nossos filhos, porque ensinando eles a obedecer, nós poupamos o sofrimento e até a vida deles. Porque quando aprende a obedecer de pequeno, lá na frente vai ser muito mais fácil. Porque a vida, ela tem sim e não o tempo todo. Dentro de um casamento, para ser um casamento saudável, tem que ter um relacionamento onde há um diálogo aberto, onde há limites e o princípio bíblico, amor e respeito. Agora, se só um é totalitário, é tirano, porque pode ser um dos dois, e tudo tem que ser do jeito que ele quer, isso pode se tornar um problema lá na frente. Então, quando a gente ensina nossos filhos de pequenos, nós estamos preparando eles para a vida, para o trabalho, para a adolescência, para casamento, para serem pais no futuro. Outra coisa que nós devemos corrigir é a pirraça, porque é uma forma de rebeldia. Tá, eu não vou fazer, o pai diz que eu não posso subir, aí eu não subo, mas eu fico, né? Parece que, nem parece aquela coisa linda e fofa que a gente tinha em casa. Então, o pecado é ir contra o que Deus diz, é errar o alvo. E o alvo de Deus para nós, ele abrange muitas coisas. Então, quando eu não atinjo o alvo de Deus, eu estou em pecado. O pecado envolve as atitudes que eu tenho, as ações que desagradam a Deus, confrontam a palavra de Deus. Então veja só: desobediência e rebeldia, pirraça e pecado. A pirraça está muito ligada à desobediência e rebeldia, porque a pirraça é uma forma de dizer: eu não aceito a ordem que você está dando para mim. Agora, o pecado envolve coisas mais diretas, e aí começa, por exemplo, ele pegou uma coisa de alguém que não era dele. Isso é roubo. A gente não quer dizer que o nosso filho roubou, mas é. Ou ele bateu em alguém, ele está agredindo uma pessoa, e a Bíblia fala que a gente deve aprender a controlar a nossa ira. Irai-vos e não pequeis. Aí você fala assim: calma aí, a Bíblia fala irai-vos e não pequeis? Quando a ira é direcionada ao outro, eu peco, mas muitas vezes eu fui indignado. Agora eu não posso deixar essa indignação servir como muleta para eu pecar, para eu fazer o que é errado, para eu agredir, para eu maltratar alguém. Talvez toda vez que a criança fizer algo que vai contra Deus ou contra a palavra de Deus, isso tem que ser tratado como realmente é, que é pecado. Um outro exemplo, a mentira. A criança mentiu, isso é pecado. Não é só rebeldia contra os pais. Toda rebeldia é pecado, mas tem alguns pontos que são claros. Não precisa a gente fazer uma faculdade para saber que a criança está mentindo. Não precisa fazer uma faculdade para saber que mentira é pecado. Então, demos alguns exemplos: rebelião, mentira, agressividade, explosões de ira. São formas de manifestação do pecado no coração dos nossos filhos. Quando chega a adolescência, isso vai crescendo para outras áreas também. E se a gente começa a corrigir de pequeno, na adolescência vai ficar mais fácil. Daqui a pouco a gente vai entrar na questão de adolescência. Além de ser bíblico, então veja só, a gente tem que saber quando dizer não e quando dizer sim. A gente tem que ser bíblico naquilo que a gente vai usar para corrigir. E a gente viu razões para não disciplinar e para disciplinar, que estão ligadas à rebeldia, desobediência, pecado, pirraça. Agora, a gente também tem que ser coerente na nossa disciplina. Alguém pode ler Efésios 6:4? Que tem uma orientação para os filhos e uma para os pais. Então alguém pode ler, por favor. E
vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Então no 3 fala, filho, honra pai e mãe. No 4 deixa claro, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Então nós temos que ser coerentes naquilo que pedimos deles. Como nós podemos provocar nossos filhos a ira na forma de corrigi-los? Por exemplo, eu digo para um filho assim, você não pode fazer tal coisa, sei lá, mentir. E aí ele ouve eu no telefone fazendo um negócio com alguém e estou mentindo. Eu estou sendo incoerente na minha forma de corrigir. Ou eu falo, filho, você não pode bater no seu coleguinha. E ele olha e vê eu agredindo a mãe dele. Ou a mãe agredindo o pai. Eu estou sendo totalmente incoerente. Outra forma de provocar o filho a ira é criar situações para fazê-lo ficar irado. Que tem pai que às vezes gosta de ver o filho bravinho e fica provocando ele. E aí a criança explode e fica irada. Ah, você está em pecado, eu tenho que te corrigir. É você que provocou a ira dela. Então, Deus fala que os filhos devem respeitar os pais, mas deixa muito claro que os pais têm que ser coerentes na maneira de agir com os filhos para não provocá-los a ira. Então, como a gente tem que fazer nessa coerência? Primeiro, mantenha a posição. Não se renda à mãe, ao choro ou à gritaria. Quando a criança começa a pirraça, a culpa é dela. Quando ela continua, a culpa é do pai e da mãe. A criança vai fazer pirraça. É criança. Agora, se eu deixo ela fazer pirraça, gritar, se espernear e fazer o show dela e continua aquele show e eu não faço nada, aí a culpa é minha. Porque eu estou deixando aquilo continuar. Então a gente tem que ter uma posição firme. Pirraça, eu vou corrigir? Vou corrigir. Então imagina, você tem 2 filhos. Um faz pirraça, você corrige. O outro faz pirraça, você não corrige. Você está sendo incoerente. A gente está sendo incoerente. Então a gente tem que saber que temos que manter uma posição firme com respeito ao que é inegociável. Rebeldia, pirraça, pecado, isso aqui em casa não vai ter. Se você fizer, vai ter consequências. Outra coisa que a gente tem que pensar ao ser coerente é não exigir demais. Os filhos não são perfeitos. Se exigirmos isso, será um peso demais para eles. Eles não vão conseguir suportar e pode explodir em rebeldia aberta quando eles chegarem na adolescência. Eu sei de muitas pessoas que querem exigir dos filhos perfeição. Não existe isso. Existe o mito da família perfeita. Não existe família perfeita. Existem pecadores que convivem dentro do mesmo lar e que têm que cada dia olhar para Cristo e procurar melhorar, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão para o outro, para que Cristo seja evidenciado naquele lar. Não existe família perfeita. O pai vai errar, a mãe vai errar, o filho vai errar. Nenhum de nós seremos perfeitos. Mas nós, cada dia, procuramos melhorar, buscando olhar para Cristo e encontrar nele graça para melhorar a cada momento. Nós vamos entrar um pouquinho disso, não sei se chegamos hoje, talvez semana que vem, sobre essa questão do poder da graça na vida da gente. Mas não exija do seu filho aquilo que ele não pode dar. Porque de acordo com a idade ele tem um nível para atingir. Só algumas sugestões de leitura, depois eu mostro para vocês no intervalo, tipo, a criança em formação fala das fases da vida da criança. Não é um livro que entra no aspecto bíblico que a gente tem focado aqui, mas ajuda a gente a entender como a criança vai crescendo e agindo de acordo com as idades dela. Então a gente vai podendo entender, até aqui eu posso exigir, mas daqui para lá eu não posso exigir, porque ele é muito pequeno ainda. Ou eu sou obrigado a exigir ele falar tudo corretamente com 1 ano e meio de idade. Tem criança que tem um poder, uma inteligência muito acima da média e consegue falar as coisas. Eu lembro que o Rafael, com 2 anos e pouco, queria falar paralelepípedo. Ele ficava no canto ali, aí ele falou paralelepípedo, aí ele virou consegui. Então, nós não podemos exigir coisas que eles não podem dar. Isso vai criar ira no coração deles. Isso não é ser coerente na criação dos filhos. Isso é provocá-los a ira. Demonstre apreciação e encorajamento. Incentive a melhorar, a ter boas atitudes. Valorize o que é bom. Então, vamos ler
um texto de Deuteronômio, que aí vai entrar no próximo passo sobre essa questão da coerência. Não transfira a responsabilidade de instrução dos filhos para a igreja somente. Às vezes a gente acha assim, meu filho vai na igreja, então ele vai entender as coisas de Deus e está resolvido esse problema. É ser incoerente, porque a gente tem a responsabilidade como pais de a gente passar para eles. Então, seja bíblico e seja coerente. Em casa a gente tem que ensinar. E aí, por exemplo, eu saía muito quando os filhos eram pequenos, para dar estudo. Estava em estudos em 5 cidades, tinha ainda o seminário bíblico que eu dava aula, e tinha também a aldeia que ia dar estudo, então eu estava muito fora. A Ledinha focou nessa parte, principalmente quando eles eram pequenos. Então, quando chegou na adolescência, aí já às vezes precisava o pai ali. Mas nós temos como pais de ver essa necessidade. Não adianta só, o filho vai na igreja. Não. Nós temos que ensinar sobre Deus como responsabilidade pessoal nossa. Alguém lê Deuteronômio 6, versos 4 a 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, olha só, ame o Senhor de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Todo judeu grava isso, tem decorado isso. Tá? Mas aí fala, essas palavras estejam no teu coração e você passa para os seus filhos. E aí fala, fale com eles assentado, andando pelo caminho, ao levantar, ao assentar. Isso quer dizer o seguinte, em todos os momentos, em tudo que vai acontecendo, são oportunidades de nós transmitirmos a eles os valores que Deus quer para a nossa vida. Às vezes uma situação difícil que acontece com a gente, vamos supor a morte de alguém, naquela hora você vai ficar triste, você vai falar, mas você tem a oportunidade de naquele momento falar com os filhos sobre a eternidade, sobre o céu. Na hora de um acidente, de uma preocupação muito grande, a gente tem a oportunidade de mostrar para os nossos filhos sobre confiança em Deus. Na hora que eles querem lá, a gente deu o exemplo da bicicleta já, né? Quer a bicicleta, você pode até dar, você tem condições, mas há uma oportunidade de fazer eles olharem para Deus, confiar em Deus, para o suprimento das suas necessidades. A Bíblia fala para a gente trabalhar, não fala? E quem não trabalha não coma. Mas também fala que a gente precisa da bênção de Deus. O salmo que Moisés escreveu foi o Salmo 90. O único que realmente, é claro que foi Moisés que escreveu. Alguns acreditam que tem um segundo, mas esse é claro. E aí termina dizendo assim, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Ou seja, nós trabalhamos, nós fazemos, mas nós precisamos da bênção de Deus sobre o nosso trabalho. Então, por que não ensinar o nosso filho? Ah, você quer uma bicicleta? Então vamos fazer o seguinte, você vai lavar a louça, você vai fazer isso e nós vamos ficar pedindo para o Papai do Céu ajudar a gente a conseguir ter uma bicicleta. Ele vai aprender que ele precisa fazer, trabalhar para ter coisas que ele precisa, e ele vai aprender sobre confiar em Deus. Então use das coisas do dia a dia como oportunidades de transmitir esses valores de Deus, que ele precisa tanto para a vida dele. Precisa de Deus para a vida dele. Dê oportunidades de recreação, ainda sobre ser coerente. Gente, criança precisa brincar. Não adianta eu querer que ela fique quieta o tempo todo, ela precisa brincar. Então, tem horas de brincar, tem horas que precisa ficar quieto, tem. Mas tem aqueles pais que chegam em casa cansados, e eu entendo, a gente chega cansado, e as crianças querem o quê? Papai chegou! E quer o quê? Fazer festa, quer colo, quer brincar, não é assim? Então a gente tem que criar oportunidades para que eles brinquem, para que eles se divirtam. Por quê? Senão fica aquele pai e mãe que é não, mas a criança tem que ver que pode ser feliz, pode brincar. Às vezes a gente está dando estudo para um grupo de jovens. E o jovem tem 1000 tentações, não só o jovem, né? Os adultos também, né? Nesse mundo afora. Mas tem como a gente se divertir, dar risada, sem pecar? Tem. Às vezes a gente está cansado, que nem uma coisa que eles gostam até hoje, da adolescência até hoje. Ah, vamos juntar e vamos jogar Xangai, um jogo de cartas ali. Podemos brincar? Sim. Está uma família brincando.
Agora, tem gente que usa de cartas, aí usa baralho e tudo, para quê? Dinheiro. Aí já é errado. Mas brincar com um Uno em casa, com os filhos, brincar com Lego quando são pequenos, quando são adolescentes, criar oportunidade, mas assistir um filme junto. Não, esse filme não presta, você não vai assistir esses filmes. Mas tem filmes que prestam que você senta junto com eles e assiste. Faz uma sessão pipoca. Então temos que ser coerentes e criar oportunidades para que eles se divirtam, senão eles vão perder o ânimo. Temos que tratar os filhos do mesmo modo. A maneira como Isaac e Rebeca tratavam os filhos trouxe grande problema. Havia favoritismo. A Bíblia deixa claro ali em Gênesis 25 que Rebeca amava Jacó e Isaac amava Esaú. Esse favoritismo do pai e da mãe, os filhos viviam em competição dentro de casa. E deu no que deu. Chegou o ponto de Jacó enganar Esaú, chegou o ponto da mãe fazer o filho enganar o outro irmão, de o irmão querer matar o outro e Jacó ter que sair. Agora pensem só na situação de Rebeca. Ela cria uma situação, porque quem tem que ser abençoado é o Jacózinho da mamãe, certo? Aí ela cria todo aquele teatro, toda aquela situação. Esaú fica sabendo, e o Jacózinho é o meu queridinho. Só que agora Esaú quer matar Jacó. O que ela tem que fazer? Filho, vai embora, vai para casa do seu tio, viaja 200 quilômetros, nós vamos ficar sem se ver talvez uns 20 anos. Está vendo o que o pecado fez? Aquilo que ela tanto queria, afastou do filho. Então, temos que tratar os filhos da mesma forma, senão a gente está sendo incoerente e provoca eles a ira. Então a gente viu que tem que ser bíblico, tem que ser coerente e tem que ser constante. Então, por que ter que ser constante? Se hoje dizer não hoje e amanhã sim para a mesma coisa, a criança fica confusa. Eu posso ou não posso? Por que eu posso e meu irmão não pode? Ou vice-versa. Geralmente eles questionam o contrário, né? Porque a senhora disse que eu não posso comer, mas ele comeu. Mas hoje deixa, hoje estou cansado. Agora, quando existe uma mudança de ambiente ou de circunstância, a gente explica. Lembra que a gente já falou sobre o exemplo do brigadeiro. Mas a gente tem que ser constante. Olha, mentira não passa em branco aqui em casa. Só que eu começo a deixar passar um dia, outro, porque eu estou mentindo, não tem consequências. Então a gente tem que ser constante na maneira de corrigir, nas regras, na colocação, para que eles tenham segurança do que é certo e do que é errado. Se a gente não é constante, eles ficam confusos e inseguros. Explique para elas o que mudou. Por exemplo, ontem tínhamos visita em casa, por isso não dava para brincar de Lego na sala, mas hoje não tem, você pode brincar de Lego. Mudou a circunstância, você explicou. Mas seja constante nas regras, coerente e constante. Seja firme, porém amoroso. O lar não é um quartel, mas precisa de disciplina. Então, como que a gente pode fazer isso? A grande diferença está no propósito e na forma. O propósito nosso é levar nosso filho, o coração dele até Deus. E a forma é corrigir em amor. Por quê? Às vezes as pessoas querem criar os filhos como se fosse um bando de soldadinhos. E chega uma hora que isso não funciona mais. Então, precisa ter regras, precisa ter limites. Agora, a forma como eu vou aplicar isso é em amor. Eu tenho um alvo. E eu não vou parar de lutar até que esse alvo seja atingido. Eu quero que meu filho ame a Deus e vá na direção de Deus. Então eu vou corrigi-lo em amor para sempre colocar ele nesse caminho. Sempre corrigir o rumo aonde ele está indo. Vamos parar aqui. Alguém tem alguma pergunta antes de entrar na adolescência? Então, como é a forma de aplicar a disciplina? Tem que ser com muita comunicação e vara, certo? A gente tem que saber quando dizer sim, quando dizer não. Tem que ser bíblico, tem que ser coerente, tem que ser constante, tem que ser firme, mas ao mesmo tempo amoroso. Essa balança tem que estar equilibrada. Então vamos lá, quarta parte então, quando os filhos começam a bater asas, eles entram na adolescência. Então uma idade de transição para a vida adulta, traz muitas mudanças para eles e para nós como pais. Muitas vezes a gente entra em pânico.
porque as mudanças são grandes. Então, pensando um pouquinho nisso, eles estão mudando, e o que funcionava antes, às vezes não funciona mais agora. E aí quem fica inseguro somos nós. Às vezes não está funcionando mais dar umas varadas. Às vezes não está mais funcionando aquele castigo de 2 minutos no canto. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou para mim, eu não sei mais o que tirar. Eu já tirei videogame, já tirei televisão, já tirei celular, só falta tirar comida, o resto eu já tirei tudo. E isso é a adolescência, os desafios da adolescência. Né? O mesmo princípio funciona. Qual que é o princípio? O princípio de comunicação abundante e a correção do pecado, do erro. Agora, talvez com a vara, mas com a idade aumentando, a gente vai ter que achar outras formas de correção que possam ser eficazes para eles nessa fase da vida. E a gente vai entrar um pouco nesses detalhes. As influências externas agora são mais fortes do que quando eles são pequenos. Mas lembremos do barco à vela. Temos que direcionar essa vela e não deixar que o vento leve o barco para onde ele quer. O mundo, as amizades, vai conduzir esse barco para longe de Deus, longe da família, mas a gente tem que sempre estar direcionando a vela para que ele venha. Aí a gente vai entrar em algumas coisas mais práticas daqui a pouco. Ainda com tudo que vem de fora, temos que fazer com que o lar seja um porto seguro para eles, um lugar onde eles se sentem aceitos e amados. Então, no mundo há turbulência. Ele gosta da turma, mas tem dia que ele vai ser humilhado pela turma. E para onde ele vai correr? Ele tem que ter sempre no lar, no pai, na mãe, aquele porto seguro para chegar e correr. Ele chega em casa, você viu que aconteceu alguma coisa, às vezes ele não vai querer falar, e aí você vai ter que, com calma, fazer com que ele sinta que ali é um lugar seguro, que ele sempre pode correr para ali, que lá ele é aceito, ele é amado, é corrigido, mas como expressão de amor. E aí ele sempre, quando dá o pega lá fora, ele sabe para onde correr. Na prática isso é muito difícil, pois quando eles começam a fazer bobagens, as bobagens da idade, nós ficamos irritados. Porque adolescente faz umas coisas que você pensa assim, que é isso? De repente chega o teu filho em casa e o cabelo está azul. E você é do Inter ainda, para piorar. Não podia perder a oportunidade, né? Ou um dia ele chegou lá em casa e você olha, o que é isso, Piá? O que é isso que você está fazendo? E tem dia que eles querem fazer para irritar a gente. Porque eles gostam disso. E aí como nós vamos fazer? Então a gente tem que cuidar com a nossa ira na fase da adolescência deles. Porque muitas vezes eles tentam tirar a gente dos sérios, e como eles têm muita capacidade, eles conseguem. E a gente tem que saber como lidar com isso. Então, como vamos lidar com essa fase difícil de transição pela qual eles passam? Então, só para descontrair, acordar, eu acho que eu já citei para vocês, diz que a adolescência, os netos, é a recompensa que Deus dá para a gente por não ter matado os filhos quando eles eram adolescentes. Né? Isso só para a gente acordar um pouco. Mas é uma fase que realmente é difícil. E vamos ver como que a gente pode agir para diminuir os problemas que essa fase traz. Então, primeiro é o seguinte: se a gente tem uma base firme na infância, isso ajuda muito. Aí você fala assim, né, mas para mim já é tarde, meus filhos já estão adolescentes. Aí a gente vai chegar daqui a pouco. Mas para aqueles que ainda têm os filhos pequenos, lembre o seguinte: se você quer ter menos problemas na adolescência, tenha uma base bem sólida na infância. Trabalhe muito esses princípios que a Bíblia fala, de direcionar a Deus, do que é certo, do que é errado, do que é bíblico, da importância de ter respeito com as pessoas, de um diálogo aberto, de confiança no pai e na mãe, de o lar ser um porto seguro, porque aí vai ajudar muito na época da adolescência. Se o filho se sente seguro no lar na infância, isso ajudará ele a se sentir seguro na adolescência. Se ele se sente amado, se ele tem uma comunicação aberta, tudo isso vai facilitar. Agora, se quando criança a gente nunca parou para dar atenção, se ele, quando criança ele nunca se sentiu amado, a adolescência vai piorar muito mais.
tudo que é estabelecido na infância, se na infância, tudo que eu falo assim, tudo isso de comunicação, de amor, de segurança do lar, é estabelecido dentro da infância. Se na infância não tiramos tempo para conversar, para interagir, quando chegar na adolescência vai ser difícil, né? A importância de um preparo na pré-adolescência. É claro que de criança para criança varia, mas ali dos 8 aos 12, você já tem que estar preparando ele para esse estágio de adolescência. Então, conforme os filhos crescem, nós devemos investir mais tempo na comunicação, para que essa liberdade seja um hábito. Então, gente, invista tempo, às vezes uma bobagem, sai para tomar um sorvete com eles, para eles sentir que naquela hora você está dando toda a atenção para eles. Eles gostam muito eles querem muito assistir. Um dia eu cheguei para a filha, o que você quer assistir? Procurando Dory. Gente, foi difícil assistir o filme. Até hoje eu zombo dela com um filme, mas ela, na fase dela, ela queria assistir aquele filme. E aí a gente senta, põe uma pipoca lá, para mostrar para os filhos que não é só o que a gente quer, que a gente está disposto a se divertir junto com eles, mesmo que a idade deles e a nossa seja diferente, os gostos sejam diferentes. Então, na pré-adolescência, você tem que investir nisso, porque você está preparando ele para que ele tenha um lar seguro, que ele se sente amado, que ele é aceito e que ele vai encontrar essa segurança dentro do lar e vai encontrar atenção, vai poder se abrir com você quando surgirem os dilemas pelos quais ele passa. As ordens que damos devem fazer sentido. É importante que eles entendam o porquê das coisas. Quando é pequenininho, tem coisas que eles não entendem. A gente só fala não e pronto. Não põe o dedo na tomada, ele não entende porquê. Mas se ele pôr, ele vai morrer. Então você tem que ficar firme naquilo mesmo que ele não entenda. Mas ele vai crescendo e ele vai começando a pensar. Então ajude-o a pensar no que é certo e no que é errado, no porquê aquilo deve ser feito ou não deve ser feito, para que ele raciocine e entenda as razões das coisas da vida, das ordens, dos perigos do mundo. E se você vai preparando isso na pré-adolescência, lá na adolescência ele vai ter alguns picos dos seus hormônios, mas ainda ele vai voltar para o lar, vai voltar para a segurança, para aquela base que ele tem. Ainda que eles devem obedecer, mesmo que não queiram entender, mas é bom explicar. Chega um ponto que você fala, é assim, por isso, isso, isso. Mas eu não concordo. Mas aqui em casa vai ser assim, assim, e eu já te expliquei o motivo. Tem hora que você vai ter que pôr o pé, fincar o pé e pronto. Não é aquele diálogo que você fica 2 horas discutindo com o filho para ele ver se entra na cabeça dele aquilo. Não, você já explicou, ficou claro, está coerente, agora fique firme. Não deixe ele mandar em você ou querer argumentar com você. Argumentar uma pergunta, entender uma coisa, agora ficar 2 horas discutindo, não. Você ainda é pai, você ainda está no comando, você ainda é mãe, você ainda está no comando. Temos que gastar tempo em conversas com eles, fazer atividades legais para trazer proximidade. A criança, quando é pequenininha, quanto menorzinho, mais ele está agarrado, principalmente com a mãe no começo, né? Mas aquela coisa, a criança gosta, parece um koala, gosta de ficar abraçado, gosta de ficar. Só que chega com 1 ano e meio, 2, eles querem andar. E querem andar pela casa. Aí você que pegar no colo, eles querem descer do colo. Isso vai aumentando com a idade. Na pré-adolescência até na adolescência. Cada dia mais independente. Então a gente tem que gastar tempo para quê? Sempre trazer para eles a ideia assim, aqui você tem um lugar legal. Aqui você tem pais que te amam. Aqui é seguro. Aqui mesmo que a gente te corrige, também a gente dá risada junto. Aqui mesmo que você tenha um pai que às vezes é chato e diz não pode, você não gosta daquilo, mas também você sabe que pode sair e dar risada junto com ele. O ambiente seguro para o adolescente deve ser o lar. Então o lar tem que ser aquele porto seguro, como a gente falou. O lugar para correr na hora que tem o vendaval. E aí voltamos para a figura, né, do barco à vela. O mundo vai ter vendavais. As situações de escola, de amigos, ela é muito volúvel. E aí
ele tem que saber o seguinte: quando o vento soprar lá fora, eu vou correr para casa, porque lá eu sei que eu estou seguro. Se o ambiente é turbulento dentro do lar, então eles vão fugir desse ambiente. Se os pais brigam o tempo todo, o adolescente fará de tudo para ficar longe de casa. Sabe aquela figura para a gente ilustrar? Seria assim: o lar é aquela casa da família Adams, sempre tem aquela nuvem negra em cima. O que acontece? Ele não quer estar em casa, ele vai fazer de tudo para não estar em casa. Porque chegar em casa é ver os pais brigando, gritando um com o outro, tacando coisa no outro e descontando nele as frustrações que eles estão vivendo. O negócio não dá certo, eu xingo meu filho. A situação está difícil economicamente, eu começo a surtar dentro de casa. Se o lar é turbulento, os filhos vão fugir dele. Então o lar tem que ser o porto seguro. A instabilidade emocional dos pais empurra os filhos para buscar ajuda fora de casa, buscar essa estabilidade fora de casa. E o duro é que às vezes eles vão encontrar em lugar errado. Eles vão encontrar sempre lá o colo de um sem vergonha, elas às vezes, ou vão encontrar um amigo drogado que vai, não, esquece esse problema aqui, tem um negócio que vai te ajudar a esquecer os problemas aqui. Porque ele está vivendo os problemas em casa, então ele foge de casa. Então, esse daqui volta de novo lá no começo. Se nós como pais não estamos bem, se nós não andamos juntos, se nós não buscamos a Deus, se nós não nos acertamos, acaba refletindo sobre os nossos filhos. E na adolescência isso fica muito mais forte. Na adolescência eles vão pôr para fora as frustrações que eles estão vivendo dentro de casa. É claro que tem hora que ele vai ser injusto, que ele vai falar que vocês fizeram tudo errado, que você acabou com a minha vida, porque aqui era o presídio nesse lar. Até aquele dia que baixa a novela mexicana neles, né? E aí criam aquele drama todo. No outro dia passa. Isso não é o problema. O problema é quando sempre o meu lar é turbulento, ao ponto que eles fujam do ambiente de casa porque o ambiente é ruim. Qual a nossa reação quando os filhos falam algo que aconteceu? Pai, aconteceu tal coisa em casa. Primeira reação nossa é o quê? Indiferença, explodir em ira, ou ouvi-los para ver como direcioná-los. Então, a ira excessiva e descontrolada fará com que o filho não se aproxime quando ele precisar. Se eu sempre estou reagindo em ira pelos erros dele, ele vai fugir de mim. E quando ele errar, ele nunca vai falar para mim, ele sempre vai esconder. É claro que tem que ser corrigido o pecado, a rebeldia, a Bíblia. Agora, se eu corrigir em amor, ele ainda vai se abrir. Agora, se eu corrigir em ira, só gritar, só virar aquele caos dentro de casa, ele não vai se abrir. Então, cada dia mais ele vai fazer coisas escondidas, e quando eu descobrir, já é. Não vou dizer que é tarde demais, porque existe a graça de Deus. Também, mas geralmente é desesperador. E também entra a parte de não só fazer as coisas escondidas, como ao adolescente ele se retrair e poder desenvolver outras coisas também. Sim. Até a gente vai entrar daqui a pouco sobre a ira na adolescência, sobre a depressão na adolescência, que é fruto disso que você falou, Eva. Porque às vezes ele não explode em ira, mas ele se fecha dentro dele e pode virar um perigo muito grande, podendo levar até ao suicídio. Então são reações distintas, né? Um descontrole emocional na situação pode fazer com que o filho não tenha segurança em se abrir. Veja só que a gente tem lá nossos 40, 50 anos e a gente tem mais possibilidade de se controlar do que eles que têm 16. Mas às vezes quando a gente se vê na situação, a gente perde o controle. E tem coisas que é difícil, tem coisas que desestabilizam a gente. Mas a gente tem que buscar em Deus a força e a graça para agir de uma forma coerente, bíblica e firme. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, que a gente tem que amar incondicionalmente. É amar apesar da aparência dele. Pintou o cabelo de azul. Apesar da sua maneira de agir como uma criança, tem dia que é uma criança, tem dia que bate um papo parecendo que é um adulto. Isso é normal na adolescência, os hormônios estão assim, uma montanha russa. E a gente tem que saber como agir isso.
Não é só virar, para de ser criança, você tem já 12, 13 anos, que criancice é essa? Ele não vai se abrir mais. A gente tem que saber que são momentos difíceis, instáveis, e nós que temos que trazer essa estabilidade para eles. É amá-los, e mesmo quando a gente não concorda com o que eles fazem, a gente não concorda com o erro deles, mas a gente os ama da mesma forma. É amar, mesmo no momento em que ele está testando a gente, porque eles gostam de fazer isso. Eles soltam uma coisa para ver como a gente vai reagir, como a gente vai fazer. E amor não quer dizer passar a mão nos erros. A gente corrige os erros. A gente não pode passar a mão nos erros, porque o amor de verdade, ele corrige. Como a Bíblia fala que Deus faz assim com a gente. Mas vai corrigi-los de uma forma coerente, de uma forma bíblica. E vai ser sempre em amor. O amor é incondicional. Mesmo que eles estão naquela fase que querem tirar a gente do sério. Muitas vezes eles nos testam para ver se nós os amamos de verdade. Eles tendem a refletir o amor demonstrado, mas é mais difícil para eles mostrarem amor no início. Então, por exemplo, você está querendo conquistar de volta seu filho. Eles geralmente vão refletir o amor que a gente mostra, mas algumas vezes demora um tempo para a gente ver esse reflexo. Às vezes é mais rápido, mas dependendo do nível que ele está, dependendo do problema que ele está, dependendo do nível de rebeldia que está crescendo nele, às vezes leva um pouco mais de tempo para ele refletir esse amor que você está mostrando para ele. Mas não desista de amar. Ele pode até questionar 1000 coisas, mas ele sabe que tem um pai, que tem uma mãe que o ama. Apesar dele ser um adolescente que está deixando o pai e a mãe doido. Os adolescentes precisam de muito sustento emocional. Eles têm que ter confiança, têm que confiar que vão encontrar em casa um amor que eles precisam. Então o adolescente, no modo geral, ele emocionalmente é instável. E eles precisam desse apoio emocional. E eles têm que encontrar em casa. E não nos amigos da escola. Porque você não sabe que tipo de amigo vai querer oferecer isso para ele. E que tipo de pessoa. Ou às vezes um pedófilo. Aí você fala, pesado? Claro que é. Mas é a realidade, gente. O mundo está fechado, está cheio, está lotado disso. Com a tecnologia, principalmente. Piorou. O pedófilo está dentro do quarto do seu filho e você não vê. Induzindo ele a certas coisas. Para que as linhas de comunicação estejam abertas, nós precisamos alimentar o tanque emocional deles. Isso não quer dizer fazer todos os seus gostos. Mas eles têm que sentir que o pai e a mãe amam. E que crianças reagem de forma diferente. Porque uma coisa que não deixa acontecer quando ele é pequeno. Quando você fala não, tem criança que cruza os braços e diz assim, também não gosto mais de você. Aí você fala, mas o papai te ama e nós vamos te corrigir para que você aprenda a amar. E a resposta ainda não. E ainda não, claro que ainda não. Com certeza ainda não. Porque se você mudar a resposta, ele vai, eu já sei como conquistar, é só falar que eu não amo. E eles são, aprendem muito rápido. Então, como que a gente alimenta esse tanque emocional, né? Então a gente precisa saber o que eles pensam e o que eles sentem quando eles são pequenos. Porque quando chegar na adolescência, você já tem uma ideia do que realmente atinge o coração deles, do que é bom para eles, do que eles amam. Claro que com a adolescência vai mudando, né? De repente, quando a menina é pequena só queria brincar de Barbie, agora já não quer mais saber de Barbie. Não é essa a questão. Não adianta pegar a menina de 15 anos, vamos brincar de Barbie agora? Ela não vai olhar para a tua cara, vai dar risada. Mas o coração em si, você sabe o que é especial para ele ou para ela. Tipo assim, é qualidade de tempo, é dar aquela atenção concentrada. Ou é aquela criança que quando dá um presente ela se derrete. Ou aquela criança que gosta de palavras de afirmação, que são coisas que vão ajudando. Poxa, meu pai reconhece o meu esforço. Meu pai reconheceu que eu me esforcei na prova e tirei uma nota boa. Então, eles precisam ter em nós esse ambiente que eles sabem assim, meu pai se preocupa comigo. Meu pai ou minha mãe, eles gostam de me ver bem.
Eles cobram minha nota, mas quando eu consigo uma nota boa, eles também valorizam, eles me elogiam. Tem criança que precisa ser elogiada, mas elogiada pelo que é certo, nunca pelo que é errado. Falar a verdade, gastar tempo, sair, dar uma volta. Ah, estou sem dinheiro. Cara, dá uma volta com eles na quadra, vai lá no parque. Nem tudo precisa de dinheiro nesse mundo. Às vezes, quando fala o assunto é casamento, fala assim: dá uma flor para tua esposa. Ei, você não sabe a situação econômica que eu estou vivendo hoje. Cara, tem mato para você achar uma flor. Tudo bem que se a briga está feia, a mulher é capaz de falar assim: que droga, foi pegar no mato ainda. Mas ela pensou: puxa, ele pensou em mim. Pode ter, a reação foi ruim na hora, mas você mostrou que você tirou um tempo para pensar em como agradar a pessoa. E assim funciona com os filhos. Bate uma bola com ele, brinca, só chuta umas bolas com ele, vai ver ele jogar bola. Tem coisas que não gasta dinheiro, gente, só que exige a nossa intencionalidade de mostrar para eles que a gente se preocupa com eles, que a gente quer vê-los bem. Isso é muito importante durante todas as fases da vida, mas na adolescência isso fica mais evidente, porque eles cobram mais da gente isso. Requer estar atento, ser dedicado, mostrar amor, mesmo nesses períodos que eles estão fazendo o que é errado. Precisamos diferenciar o que é bobagem da adolescência e o que é pecado. Bobagens são toleráveis, pecados são tratados, e o adolescente sempre é amado. Então pense nessas três coisas. Bobagem é tolerável, fez uma bobagem adolescente. Agora, pecado, não importa qual seja a idade, tem que ser tratado, e sempre nós temos que demonstrar amor para com eles. Outra questão importante, que além do amor incondicional, tem a atenção concentrada. Às vezes é difícil manter a atenção nas conversas do adolescente, porque ele começa a falar tanta coisa que você fala assim: ah, isso não faz sentido nenhum, e a gente fica o quê? Irritado. Ah, para de falar, isso é bobagem, isso nunca vai acontecer. O moleque fala: pai, porque eu fiz um gol assim, porque se eu fiz assim, eu fui melhor, dizendo que eu sou o melhor jogador daqui de Chapecó. Você fica olhando. Ouça. Né? E aí, dentro daquilo que você gastou o tempo ouvindo ele, você pode trabalhar algumas coisas com ele. Depois de ouvir tudo aquilo que ele contou, fala assim: mas então foi bonito o gol que você fez? Foi. Mas o que é mais importante para você? Fazer um gol bonito ou fazer as coisas certas? E aí dentro da conversa vai surgindo oportunidades. Mas primeiro você tem que mostrar aquela atenção concentrada para ouvir toda aquele discurso que poderia ser falado em 10 segundos, para que ele sinta que você tem a atenção dele. E dali um pouco ele mesmo pode abrir o coração. Aí de repente ele fala que fez o gol e tudo, e comemorou. Ah, mas tem aquele moleque chato que fala: ah, nem foi tão bonito assim. Ah, eu fiquei com uma raiva dele, eu queria pegar ele pelo pescoço. Aí a gente volta, deixa ele falar tudo aquilo. E o que é certo para a gente fazer então? Mas não é toda a conversa que ele fala bobagem que a gente vai corrigir alguma coisa. Simplesmente deixa ele falar e pronto. Você só vai corrigir o que é pecado. Tem horas que nós ficamos irritados com as ideias. Faltou um espaço ali, com as ideias malucas deles. Eles querem inventar umas coisas assim que você sabe, não faz sentido nenhum. Deixa ele falar. Depois você põe ele nos trilhos. Deixa ele sonhar um pouco, depois você põe ele na realidade. Depois você vai acordar para o mundo. Temos que planejar, ter tempo e dar atenção. Somente para eles. Às vezes vai ser preciso se desligar do trabalho, do mundo, do celular, para conseguir dar essa atenção para eles naquele momento. Sentar para conversar, sair para algum lugar, só você e ele, o seu amigo, o seu filho. De repente tem 2 filhos, um fica com a mãe e você sai para dar a volta com um. No outro dia a mãe sai para dar a volta com o outro, para dar uma atenção só para aquele naquele dia, só para aquela hora. Vamos sair como família. Então, tem aquele tempo onde você dedica a sua atenção para ele. A gente fala assim: eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. Só que de repente um colega chega: ah, vamos fazer um churrasco, vamos na hora.
Para, por que demora para falar? Vamos jogar bola? Opa, é para já. E para os filhos. E aí depois vem as consequências, porque a gente não deu essa atenção para os filhos. Já aconteceu aquela situação que alguém chama para ir, você não está muito afim, você fala, mas eu vou porque vai ficar chateado, depois fica aquele clima chato, é meu compadre, é meu amigo de infância. Não é assim que a gente faz? Agora com os filhos a gente não pensa assim. Tá? Tomar aquele lanche, ir ao cinema, fazer um piquenique. Tem coisa que gasta dinheiro, mas tem coisa que não gasta. Mas se tem condições, ele quer assistir um filme, vai lá com ele. Desde que não seja um filme podre, né? Mas vai junto. Ah, mas vou gastar 30 pila, 40 pila. Se você não cuidar dele agora, você vai gastar muito mais com terapia. Ou com internação. Aí estou indo para os níveis pesados, mas é isso. Invista hoje, porque é o melhor investimento que você faz. A atenção concentrada é um meio poderoso para abastecer o tanque emocional deles. Eles saberem, meu pai parou tudo para me dar atenção. Minha mãe largou tudo porque ela me ama. E eu sei, gente, é real, é difícil. Eu também me coloco, eu também criei 2 já. É difícil, tem dia que ele está cansado, tem dia que ele está com problema. Tem dia que a gente não quer ouvir ninguém falando porque a gente já está com a cabeça para estourar. A gente precisa, em alguns momentos, falar assim, meu filho é mais importante que o meu trabalho. Meu filho é mais importante do que dinheiro. Meu filho é mais importante do que os meus amigos. Eu preciso investir na vida dele. Investimento, não é gastar tempo. A gente investe em tantas coisas, por que não investir na vida dos filhos? O segredo é os filhos saberem que você está disponível para eles. E que nem eu disse, teve dia de eu chegar, às vezes cansado de algum estudo, chegar em casa 11h30, ia tomar um banho, ia comer, e aí os filhos começavam a puxar um assunto. E aí falava um monte de bobagem, você pensando, onde vai chegar isso? Aí quando viam que tinha atenção, aí começavam a falar o que era realmente que eles queriam falar. Mas às vezes isso já era 2h da manhã. E eu sei que é difícil. Mas a gente precisa que os nossos filhos entendam, saibam que a gente está disponível para eles. Eu vou terminar esse pedaço e depois a gente tira o intervalo. Eles têm a necessidade de afeição. Quando eles se aproximam falando sobre coisas superficiais, geralmente é um sinal de que eles estão testando para ver se a gente vai dar atenção para depois falar o que é sério. Isso é muito comum. Tá? É um livro que eu indico para vocês lerem, é esse daqui, ó. Como realmente amar seu filho adolescente. Ele ajuda bastante, ele tem bastante ideias de como a gente agir e de que a gente deve pensar nessa hora aqui, tá? Vamos tirar um intervalo de alguns minutinhos e depois a gente vai ver sobre a ira e sobre outras coisas na vida dos adolescentes. Viu, pessoal? Só para vocês saberem, que nem fala assim, tá, mas da onde vem todo esse material? Uma coisa que eu incentivo vocês é ler bastante. Então, quando nossos filhos eram pequenos, a gente leu muito sobre o assunto. Então em casa, eu tenho lá uma biblioteca, sei lá, eu nunca contei quantos livros tem. Mas tem bastante, tem umas 6 estantes de livros. E só sobre filhos, relacionamento conjugal, filho, adolescência, aconselhamento bíblico, deve ter pelo menos uns 200 livros. Então não li todos, mas li a parte às vezes. Mas a criação de filhos a gente leu muito quando os filhos eram pequenos. Para quê? Para a gente poder ver muitas coisas que a gente leu, eu digo para vocês, não valeu a pena. Outras coisas, puxa, foi muito bom, como eu digo alguns para vocês. E outras coisas você pegava assim, esse capítulo é bom, esse daqui foi muito bom. Agora o resto do livro não dá para indicar para ninguém. Mas tudo isso ajuda você a ter conhecimento, crescimento, para você aprender como agir. Então, quando a gente está fazendo um curso, seja ele qual for, ninguém, embora alguns queiram defender essa ideia, mas ninguém está fazendo nada novo. Simplesmente a gente vai para a Bíblia, vê o que ela diz e aproveita o que muitas pessoas já falaram, escreveram, e você cresce nisso. Todos esses livros que foi lendo, até os que foram ruins, ajudou a chegar no momento de construir um curso como esse. Tá? Então quando alguém começa a falar, não, isso é novo, isso é a última novidade, isso daqui ninguém sabia, gente, foge, porque alguma coisa está errada. Geralmente vai para o lado da heresia.
Porque a gente sempre vai aprender com os outros. Revelação dos últimos tempos, esquece. Foge disso. Todos nós aprendemos uns com os outros. Isso é o benefício que a Bíblia fala da comunhão. Porque nós aprendemos juntos, crescemos juntos, nos estimulamos juntos. Eu já errei, caí, levantei, fui lá, pedi perdão para o filho, porque aquele dia eu agi errado com ele. E aí vamos crescendo juntos. E aí você estuda. Então, todos nós aprendemos na comunhão com o Senhor. Então, algumas coisas que facilitam para a gente, eu só estou abrindo esse parênteses até a gente chegar a voltar para o estudo, mas é importante você ter pessoas com quem você pode se abrir, às vezes dificuldade. Olha, essa semana foi difícil. Às vezes aquele outro pai, aquela outra mãe já passou por aquilo e pode te ajudar. Ou até você ter com quem você abrir o coração, porque você às vezes está frustrado. E muitas coisas que a gente aprende no aconselhamento bíblico, no você mostrar para as pessoas a direção, é que boa parte, talvez 70% ou 80% do trabalho, não é você falar o que a pessoa tem que fazer. É a pessoa poder pôr para fora o que ela está sentindo. E muitas vezes a pessoa fala, e no final fala assim, isso que você falou me ajudou muito. E você pensa, mas eu praticamente não falei nada. Mas a pessoa pôde, ao pôr para fora, organizar os seus pensamentos para voltar à estabilidade, à razão e conseguir fazer o que deve fazer. E até chegar à própria conclusão de como agir, porque ele conseguiu expressar os seus sentimentos. Tá? Então, às vezes é importante vocês terem uma pessoa de confiança, um amigo, para abrir, trocar informações, trocar ideias e até conseguir chorar junto e de repente orar junto. Deus tem misericórdia dos nossos filhos. Então tenham isso como uma coisa que vai ajudá-los muito, sabe, gente? Vamos lá, falando ainda sobre adolescentes, voltando à questão, agora o assunto é ira. Adolescente não fica com raiva, né? Nem nós. A ira nós lidamos com ela todo dia, tá? A questão é a seguinte, a ira veio, mas como nós reagimos, que é o ponto. Então vai vir muitas vezes situações que vão nos irritar. E como nós vamos reagir? Vamos pensar isso na questão do adolescente. Alguém lê Provérbios 22:6? Por favor. 22:6? Isso, por favor. Uma criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Você vai ensinar o caminho certo, o objetivo, na direção de Deus. E com o tempo, mesmo que passe as fases hormonais, as questões que vêm da adolescência, os dilemas, ele ainda volta para aquele caminho adequado. Ele vai ter os momentos de ira? Vai. Mas agora, como que se reage a isso, é como nós vamos saber, como vamos ajudá-los, como vamos ensiná-los a lidar com isso. Para que eles saibam lidar com a ira, quando são pequenos, quando são maiores, quando são adolescentes. Porque o ser humano, no modo geral, ele reage muitas vezes em ira. Quando ensinamos de pequenos como agir e reagir às situações da vida, estamos preparando eles para a adolescência e o resto da vida. A ira pode ser demonstrada de forma aberta com explosões. É uma forma que nos assusta, que é errada. Mas existe uma outra forma mais perigosa do que a explosão, que é quando ele pega, guarda aquilo para dentro de si e vai reagir de outras formas. Então, tem que corrigir a explosão de ira, aquela gritaria, aquela coisa? Bem, porque é pecado. Mas quando ele guarda essa ira e deixa aquela ira tomar conta dela lá dentro, pode ser mais perigoso do que a explosão. Então, o comportamento passivo-agressivo é uma forma de ira indireta, disfarçada, mas destrutiva. Por exemplo, tem aquele filho que você fala, vai fazer isso, ele começa a gritar, aí você sabe o que corrigir. Tem aquele que fica encebando, que enrola, que finge que não está te ouvindo, que te trata como se você fosse uma abóbora. Eu tenho um detalhe. E geralmente os filhos são diferentes. Um é explosivo, o outro é mais... Mas assim, é pecado do mesmo jeito. Não gritou. Mas às vezes ele está demonstrando aquela rebeldia de uma forma que é passiva, é disfarçada,
mas é extremamente destrutiva, né? Faz cera, enrola, finge que esqueceu, esquece de propósito. O propósito do subconsciente desse comportamento é perturbar os pais e torná-los zangados. Essa forma de agir vai indo, e chega ao ponto de deixar o pai e a mãe loucos. Então é mais perigoso e mais difícil de lidar com aquele que tem a ira internada, né, lá dentro, que está lá no coração e não estoura, do que às vezes aquele que estoura. Às vezes é mais perigoso, vamos pensar nas sociopatias que tem, o cara que grita, eu vou quebrar tua cara, não sei o quê, é perigoso. Mas aquele que fica na mente, uma hora eu pego esse, eu acabo com ele. Ele é mais perigoso, porque você não sabe que tem que se cuidar dele. Aquele que explode, pôs para fora, amanhã já esqueceu. Aquele que não explode, ele fica maquinando aquilo às vezes meses, ou o resto da vida. Então é muito perigoso, e nos nossos filhos nós temos que estar atentos a isso. Esse comportamento dessa ira que está lá dentro, ele é astuto e destrutivo. Por vezes ele é feito de modo intencional, mas às vezes ele está no subconsciente, não é nem a intenção dele fazer isso. Às vezes ele está lá no subconsciente dele agindo dessa forma, que foi a forma que ele conseguiu para tentar manipular os pais, ou para tentar assim, eu vou ficar irado, se eu explodir meu pai vai me corrigir, se eu explodir eu fico uma semana sem videogame, então eu guardo aqui dentro e enrolo eles, e aí vai ficando mais difícil de lidar. Muitas vezes ela expressa um comportamento inadequado para se vingar das repressões que sofreu. E quando eu falo repressão, não estou falando de correção bíblica não é repressão. Correção é você mostrar o caminho certo, mostrar. Agora, quando aquela pressão que fica lá dentro, você tem que ser um filho perfeito, você não pode errar nunca, ou você tem que ser o jogador perfeito, você tem que ser o aluno melhor da classe, e ter aquela pressão, ele pode trazer aquilo para dentro dele e reagir de uma forma que vai trazer problemas seríssimos lá na frente, para a família e para ele principalmente. A adolescência, ela traz uma coisa, as crianças estão no controle dos pais e elas vão passando para elas controlar a sua vida, e é por isso que às vezes a ira vem, porque eles vão perdendo o controle e vão tentando achar o equilíbrio da sua vida. Quanto menores os filhos, mais dependentes dos pais, quanto maiores, mais longe dos pais, no sentido do controle. Então os filhos pequenos estão nas nossas mãos, sob o nosso controle, e com o tempo eles começam a tomar as rédeas da sua própria vida. Isso traz lutas para eles e para nós também, porque às vezes a gente fica inseguro de deixá-los começar a tomar decisões, porque a gente tem medo, e em certo ponto faz sentido a gente ter medo. Mas nós temos que começar a criar os nossos filhos na direção de Deus. Por quê? O que isso faz? Quando eles saírem das nossas mãos, a primeira mão que ele vai agarrar é a mão de Deus. Esse é o ponto. Se de pequeno a gente está levando os nossos filhos na direção de Deus, aos poucos eles vão saindo das nossas mãos. Cada dia eles vão dando passos maiores. E aí, quando saiu da nossa mão, a primeira mão que ele vai encontrar para agarrar é aquela que está mais próxima. E tem que ser a de Deus. Porque pode ser a do traficante, pode ser a da festa, pode ser a da droga, pode ser de 1000 coisas. Então, a gente tem que treiná-los para quê? No dia que eles saem do nosso controle, da nossa mão, eles vão estar agarrando na mão de Deus. Nesse processo, temos que ajudá-los a tomar decisões, aprenderem a ver as consequências das decisões tomadas. A adolescência, ele precisa tomar decisões. Ou você quer criar aquele filho que o cara tem 30 anos, não sabe o que é da vida, não dá um passo sem pedir para a mamãe ou para o papai. Nós temos que criá-los para serem pessoas de responsabilidade, que vão tomar decisões, que vão ser profissionais, que vão ter a sua vida, que vão saber como agir e de uma forma correta.
Então a gente tem que levá-los a tomar decisões, mas decisões onde eles vão lembrar: aquilo que eu faço traz consequências. É o princípio da lavoura: o que eu planto, eu colho. Se eu plantar abóbora, eu vou colher abóbora. Agora, é verdade que nós temos que proteger nossos filhos das influências erradas? Sim, mas precisamos ajudá-los a ver essas influências erradas também, porque vai chegando um ponto que não tem como mais segurá-los dentro do berço. Vai chegando um ponto que eles vão ter que ir trabalhar, que eles vão ter uma carreira profissional, eles precisam tomar decisões, eles precisam estar atentos aos perigos do mundo, eles precisam ver as influências boas e quais são as influências ruins. Então, a gente tem que criar os filhos para que eles aprendam a tomar essas decisões olhando para Deus, para o padrão de Deus. Quando eles são pequenos, a gente diz: não vai lá, não faça isso. Quando eles são adolescentes, a gente fala também, mas a gente deve tentar começar a mostrar para eles assim: filho, o que acontece naquele lugar? Parece uma reportagem lá. Moça pega carona com colegas e aparece morta. Chama os filhos, vamos lá. O que será que aconteceu? Será que essa moça sabia quem eram essas pessoas? Olha como é perigoso pegar uma carona. Ajuda ele a começar a ver que o mundo tem influências ruins. Ajuda ele a começar a ver que o mundo é mau. Ajuda ele a começar a olhar para Deus e falar assim: a minha segurança está em Deus, não no que eles falam. O professor na faculdade falou isso. Calma aí, mas isso ele falou para você? Não. Ele falou dessa consequência? Não. O professor falou lá, fez um debate sobre a liberação da maconha. Aí você fala: tá, mas ele falou que começa com a maconha, depois vai para a cocaína, vai para isso. Aí pega umas imagens lá do pessoal da Cracolândia, daquele bando de zumbi lá, e fala: o final é isso. Ele mostrou para vocês que o final é isso. Então, pegue as situações, mostre quais são as consequências e vá para a Bíblia e mostre para eles o que Deus diz, para que eles olhem para o que as pessoas vão dizer, para as influências, para as situações, e dentro disso eles começam a tomar suas decisões e ver: não, isso não é bom mesmo. Olha só o exemplo do que aconteceu ali. Deus fala que não é bom, o pai fala que não é bom, mas agora eu estou vendo as consequências do que não é bom. Então, ajudar os filhos a começarem a pensar à luz da Bíblia e à luz da realidade que estão vivendo. Comparar o que a Bíblia diz de princípios com aquilo que eles estão vendo na sua volta. Então fala: as más conversações corrompem os bons costumes. O filho chega em casa falando umas bobagens, falando umas palavras que você não gostaria. Vem cá, filho, com quem você anda conversando? A Bíblia diz isso. Eu não te ensinei essas coisas. Como que tá? Como que você está conversando por aí? Vai lá para Salmos 1. Bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. Não é feliz, é muito feliz. É aquele que não anda no caminho dos ímpios. Filho, se você está vendo os caras usando droga ali, não vá naquele caminho. Você está vendo as moças de família batendo ponto na esquina? Família destruída, né? Esquerda de família, né? Você atravessa e vai para o outro lado. Não se assente, não pare no caminho deles, não se assente na roda dos escarnecedores. Mostre essas coisas. Sabe por quê? Porque você vai começar a falar as mesmas coisas que eles. Você vai começar a achar normal aquilo que eles fazem. Faça o seu filho olhar para a Bíblia, olhar para o que as coisas, para o que Deus diz, e ver isso aplicado no dia a dia, nas coisas, nas decisões que ele precisa tomar. Mais do que nunca precisamos da boa convivência e a confiança dos filhos, porque senão a gente não vai conseguir ter essas conversas. Se eles não confiam na gente, se eles não encontram segurança em casa, eles não vão falar os problemas que eles estão vendo lá fora. Podemos conversar com eles os assuntos. Eles podem nos perguntar sobre tudo. E assim nós podemos estabelecer os limites lógicos, claro, à luz da palavra de Deus sempre, para que eles tenham segurança. Uma vez foi um pai, falou para o filho: filho, você não vai sozinho com a sua namorada para tal lugar. Parece que o senhor não confia em mim, porque não sei o quê. Filho, eu confio em você. Confio tanto em você quanto eu confio em mim. E eu sei que é uma situação perigosa. Por isso eu estou te alertando.
Quando o pai se pôs na situação, o filho, opa, aí ele viu que a coisa era mais séria. Ao conversarmos e prepararmos os filhos para o futuro, não podemos olhar só para o hoje. Temos que olhar para o futuro. Que alguns pequenos tombos no meio do caminho são importantes para que eles vejam o perigo do amanhã. Então, tem coisas que dá para deixar eles tombarem e tem coisas que não dá. Por exemplo, você vê que tem um amigo que é drogado. Você tem que cercar esse assunto. Você viu que ele não estudou para a prova e que ele vai tomar uma bomba naquele dia e tomar uma bronca da professora. Deixa ele tomar para aprender. Não proteja ele. Avise, se você não estudar, você vai tirar nota ruim. Se você tirar nota ruim, depois você vai ficar sofrendo para tirar nota melhor. E eu não vou ir lá na escola te proteger, não. Aí ele não estudou, veio a nota ruim. Eu te avisei, as consequências vieram. E esse pequeno tombo de hoje é importante para amanhã ele aprender responsabilidade. Não proteja ele. Deixa ele tomar os tombos dele. Agora, tem tombos que são perigosos. Aí é drogas, é uma coisa mais perigosa. Aí você vai e cerca mesmo. Mas os pequenos do dia a dia faz parte do processo de crescimento deles. Para ele aprender que o mundo tem consequências. Que as ações têm as suas consequências. Então nós temos que estar de olho neles e principalmente no futuro. Eu sei que ele vai cair hoje, mas ele vai aprender a lição para amanhã não cair nas mãos ou para amanhã ter responsabilidade. Sei que hoje vai dar errado isso aqui, mas faz parte para ele aprender a controlar a ira dele. Mas faz parte para ele aprender a ter responsabilidade. Ele vai no emprego lá e naquele emprego ele acaba sendo demitido por causa que ele estava muito aéreo. É uma oportunidade dele crescer. Aproveite aquilo e fala, tá vendo? Você perdeu o emprego por quê? Você não levou a sério, você não cumpriu as responsabilidades dentro dele. Com 16 anos isso tem conserto. Quando ele tiver 42 filhos, se ele não aprendeu responsabilidade com 16 vai virar um problema. Mas hoje só pode o filho trabalhar a partir dos 16. Tem jeito de pôr eles para trabalhar antes. Nem que seja em casa. Corta grama, arruma uma coisa, faz outra. Com 14 você vai comigo fazer tal coisa. Vou lavar o carro, você vai lavar o carro. Tem que pôr eles para fazer coisas. Eles têm que criar responsabilidade. Se esperar 16 anos para eles terem responsabilidade e começar a trabalhar, não vai trabalhar. Como a avó falava, né? Serviço de criança é pouco, mas quem rejeita é louco. Porque vai criando vadio. Bom, sobre a depressão na adolescência, então, a ausência de comunicação e liberdade pode ocasionar depressão na adolescência. A criança não tem, agora o adolescente não tem com quem se abrir, e aí ela pode entrar em depressão. Outra causa pode ser hormonal, principalmente nas meninas. Então, às vezes, entrando ali na puberdade, os hormônios começam a bagunçar muito e a gente tem que estar atento a isso. Ela está deprimida. Calma aí, qual a idade, qual a fase da vida? Talvez vai precisar, às vezes, um problema com tireoide, que vai precisar tomar uma medicação para ajudar. Então, tem um lado da comunicação e tem um lado clínico, físico. E a gente tem que saber separar isso. Eu coloquei esse adendo aqui, porque tem gente que acha que depressão tudo é do capeta. Então tem depressão espiritual, sim. Eu faço um pecado, eu faço uma coisa errada, eu guardo aquilo dentro de mim e eu não confesso e aquilo me corrói por dentro e eu vou ficando deprimido. Enquanto eu não resolver esse problema do meu pecado, essa depressão não tem cura. Não tem psicólogo que cura, não tem remédio que cura. Eu tenho que resolver o meu pecado. Tem a depressão emocional, às vezes algumas situações que você viveu na vida que trazem uma carga emocional muito forte, que você vai precisar se libertar dela, mas não foi você o causador do problema. Um abuso, uma forma como aconteceu. Tem a depressão hormonal, a depressão clínica. Então a gente tem que ter equilíbrio para não jogar um peso sobre as pessoas que estão vivendo um momento difícil e às vezes a gente jogando e querendo espiritualizar tudo. Agora, muito das depressões estão ligadas à falta de perdão, que aí é um problema espiritual, estão ligadas
a minha ira que eu não quero que aquilo guardo dentro de mim. Então vamos separar as coisas. Tem muita coisa que é espiritual? Tem. Tem muita coisa que é pecado? Tem. Mas não tudo. Então, pensando na adolescência, pode ser uma questão hormonal, mas a falta de liberdade dentro de casa, a falta de comunicação dentro do lar, pode ser uma causa que leva à depressão. Os adolescentes tendem a se isolar, a ter mais sono, a sonhar acordado, né? Isso é normal, mas precisamos estar atentos aos sintomas quando eles ficam mais fortes. Isso pode ser o início da depressão. Então é preciso estar atento, pois a depressão pode levá-los, por exemplo, a drogas. Então são coisas para estarmos atentos. Eu só, antes de entrar nessa parte do papel do Espírito Santo, a gente precisa de discernimento. Então, é normal ele dormir mais? Mas não é normal dormir o dia inteiro. É normal sonhar e pensar que vai ser um jogador de futebol, a moça está apaixonada por alguém que não faz sentido nenhum. É normal? Agora a gente tem que estar atento para isso não ir para o lado do pecado. Então, em tudo, a gente tem que estar olhando para a situação do nosso filho à luz do que é certo e errado, à luz do que a Bíblia diz. Dentro da depressão, a mesma coisa. Eu estou vendo que o meu filho está indo para o fundo de um poço. Calma aí, então vou descobrir a causa. Antes de atacá-lo ou de acusá-lo, vamos ver a causa. Então, conversa. Mas se eu nunca conversei com ele, vai ser mais difícil a primeira vez. Aí você fala, mas agora para mim, eu já estou com o meu filho adolescente, como que eu faço? Os primeiros dias que você puxar assunto com ele, ele não vai responder. Os primeiros dias que você buscar esse contato, você não vai ver resultado. Mas é o processo para chegar lá. Porque no começo ele vai achar ridículo, depois ele vai achar estranho, mas vai chegando uma hora que ele vai ver, a mãe parece que está diferente, o pai parece que está gostando mais de mim. E aí vai chegar a hora que ele vai responder a essa intencionalidade de irmos na direção deles. E aí a gente vai conseguir saber o que está incomodando eles. E aí a gente vai poder pesquisar melhor de onde vem essa depressão. Procura um médico, faça exames hormonais, sim. Mas vamos estar atento como nós lidamos com eles. Vamos buscar essa comunicação, porque vai ajudar muito e resolve-se muitos problemas da adolescência quando a gente tem essa comunicação aberta com eles. Começando de pequeno, mas quando chegar na fase adulta, na fase da adolescência, tem esperança. Dá para você começar a investir agora. Talvez dá mais trabalho, com certeza vai dar mais trabalho. Vai levar mais tempo, mas há esperança. Porque a Bíblia fala muitas coisas para a gente sobre a esperança do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, até adulta. Por exemplo, a Bíblia fala, o coração do rei está nas mãos do Senhor. O coração do nosso filho também. Se Deus pode mudar o coração do rei, ele pode mudar o coração do nosso filho. Então há esperança ou não há? Se a gente não tem esperança, a gente está errado. A Bíblia nos dá a esperança de transformação, mas também fala para nós trabalharmos, para nós agirmos da forma adequada. Bom, papel do Espírito Santo em tudo isso. É importante os pais ensinarem os filhos nos caminhos do Senhor, levá-los a Cristo, incentivar a decorar versículos, pois quando forem adolescentes, isso fará a diferença. No começo, você pegar uma criança pequenininha e começar a falar um versículo para ela, e ela decorar, e ela repetir com 2, 3 anos, é lindo, bonitinho. Mas é muito mais importante do que isso, gente. É colocar na cabeça deles. Lembra o texto de Deuteronômio? Uma versão fala assim, encucarás neles. Quer dizer, enfiar na cuca mesmo, enfiar na cabeça deles. Se você começa a mostrar versos, algumas horas que vem para ele fazer o que é errado, vem o versículo na mente. Isso funciona com a gente. A gente está querendo pegar alguém pelo pescoço, de repente vem aquele versículo na mente. Irai-vos e não pequeis. Ai, essa mulher vai me deixar louco. Aí a Bíblia fala, vós maridos, amai a vossa esposa. Ah, mas você não sabe, a mulher está louco, você não sabe, está soltando fogo pela boca lá em casa. Mas a Bíblia fala, como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Quando Ele deu a vida por nós, a gente era o quê? Podre, miserável. Então é amar, mesmo que ela está querendo acabar com você. Esposa, respeite o marido. Então, quando a gente tem esses versos na nossa mente,
desde pequenos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Estarei sempre convosco. Jesus está comigo. Aí quando ele vai fazer uma besteira, putz, ele está aqui, né? E agora? Então é importante inculcar nos nossos filhos essas verdades, para que essas verdades estejam disponíveis no coração deles, e o Espírito Santo pega aquilo e trabalha e faz eles lembrarem. Se a gente for para João 14 e João 16, esse do 14 ao 17 está falando de Jesus falando com os discípulos daquela última ceia ali no Getsemane, naqueles últimos momentos. E Jesus fala, deixa claro que o Espírito Santo viria e que ele seria o quê? Serviria para quê? Lembrá-los das coisas que eles tinham aprendido. Então a gente joga a palavra está lá dentro deles, talvez estão esquecendo naquele momento, mas na hora que precisa o Espírito Santo faz eles lembrarem. Só que para isso eles precisam ser salvos, porque o Espírito Santo habita o coração daquele que já creu. Então a pessoa conhece Jesus, crê, é salvo e o Espírito Santo vai habitar. E aí a palavra de Deus estará no coração deles, para acessível a eles. Se tem alguma dúvida sobre a questão do Espírito Santo, Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Efésios 1, 12 e 13, para entender isso a gente tem que entender o capítulo 1 e 2 de Efésios. 14 vezes aparece em Cristo, só nesses dois capítulos. Às vezes não está em Cristo, está nele, que é a mesma coisa. Se a gente tiver a última expressão do verso 11, capítulo 1, verso 11, fala nele. Aí o verso 12 fala assim, olha só, em quem vós estáis, tendo ouvido a palavra, tendo nele crido. Aí fala, aí o Espírito Santo vai morar dentro da gente, e ele é o penhor, é o selo, é a garantia que Deus nos dá. Então como que hora que a gente recebe o Espírito Santo? Um dia, do nada, de repente acontece? Não, a gente ouve a palavra, a gente entende essa palavra, a gente coloca a nossa fé nesse Salvador, e aí fala que naquela hora o Espírito Santo vem e habita em nós. Alguém quer ler os versos aí bem certinho? Versos 12 e 13, Efésios 1, 12 e 13. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperávamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A gente está em Cristo, como? A gente ouviu a palavra, entendeu a palavra, o evangelho, entendeu o plano de Deus, a boa notícia da salvação, e tendo nele crido, na hora que a gente crê que ele é o nosso Salvador, que ele morreu por nós, fostes selados. Então o Espírito Santo habita no momento da conversão, está lá. Você creu, você tem o Espírito Santo. E aí fala, o Espírito Santo vai usar, aí a gente pega que o Espírito usa essa palavra para quê? Para ensinar como os nossos filhos devem agir, como a gente deve agir. Salmo 119, verso 9, fala assim, como conservará puro o jovem o seu caminho? Como um adolescente pode viver uma vida pura com 16, 17 anos, num mundo de tanto apelo sexual? Aí a Bíblia fala, observando segundo a sua palavra. Quando os nossos filhos são pequenos, temos que ensinar a salvação para eles crerem, e aí eles vão crer, e eles crendo, o Espírito Santo vai morar neles. Aí eles começam a ficar na pré-adolescência e na adolescência, a gente ensina eles esse versículo. Como que você vai ficar puro nesse mundo? Observando segundo a palavra do Senhor. Verso 11, Salmo 119, 11. Escondi no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja que todos esses versos vão mostrando como eles devem agir. Então a gente tem que ensinar a palavra para ela estar disponível, e o Espírito Santo usa essa palavra e traz à mente deles, relembra-os aquilo que Jesus já ensinou, como diz lá em João 14 e em João 16. Também nós temos que crer na graça que transforma, e a gente vai parar aqui.
A graça que nos salva é a mesma que transforma a nossa vida e transforma a vida dos nossos filhos. A gente pensa na graça só para a salvação, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, certo? Olha só esse texto de Tito, eu gosto muito desse texto. Capítulo 2, verso 11. Vamos ler um verso de cada vez e vamos explicando. E é o último texto que a gente vai ler. Alguém pode ler o verso 11? Isso. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, certo? Isso todo mundo entende e concorda. É a graça que nos salva, é a graça, nós somos salvos pela graça. Desculpa, pela graça, é presente de Deus. Agora, a mesma graça que se mostrou salvadora, a mesma graça que nos leva para o céu, olha o que ela faz, verso 12. Tito 2,12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira santa, justa e piedosa nesta era presente. Veja que a graça que nos salva é que nos ensina a viver uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Como eu vou saber viver nesse mundo? É pela mesma graça que me salvou, essa mesma graça me ensina a saber como andar. E aqui entra um ponto que muitas pessoas às vezes têm dificuldade. Um erro que as pessoas cometem muito é o seguinte: Jesus pagou os meus pecados, eu vou para o céu, está tudo resolvido. Se Ele pagou tudo, posso fazer o que eu quiser. Quem fala isso nunca entendeu a graça de Deus, nunca entendeu a dimensão do sacrifício de Cristo no nosso lugar. Porque o fato dele pagar todos os meus pecados e a minha garantia estar no sacrifício dele, tem que me conduzir uma rendição a Ele. É colocar a vida diante dele. Quando eu não coloco a vida diante dele, quando eu não me entrego a ele, eu estou olhando para aquele sacrifício e falo assim: isso é conveniente para mim, é legal, eu não quero ir para o inferno, é legal porque eu faço a bobagem que eu quiser, mas ele já pagou, então eu não vou para o inferno. Houve rendição de vida? Não, houve conveniência. Então, quando eu entendo a graça de Deus, ela é salvadora. E essa graça que me leva para a eternidade, para morar com Cristo, que me leva para o céu, que me dá certeza do céu e da vida eterna, ela me ensina a viver nesse mundo de uma forma adequada. Quando a gente vai para o texto de Efésios 2, versos 8 e 9, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, somos salvos pela graça. Verso 10, aí pouca gente sabe decorar. Pois somos feituras dele, quer dizer, ele nos fez uma nova criatura, não é a mesma, feituras dele. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a salvação vem de graça, eu creio, eu recebo pela graça, pela fé, aí eu tenho uma nova vida, não é a mesma vida que antes. Eu fui criado em Cristo Jesus, não criado igual ao mundo, criado igual ao que os outros querem que eu seja. Eu fui criado em Cristo, Ele é a minha vida, Ele é o meu padrão, Ele é o meu irmão mais velho, eu sou filho de Deus. E agora Deus preparou um caminho para eu andar nele. Isso é entender a graça de Deus. A salvação não é pelas obras. A salvação não depende das minhas obras. Eu sou incompetente para ganhar a salvação e eu sou incompetente para manter a salvação. Porém, quando eu entendo a graça de Deus, essa graça transforma minha vida ao ponto de que eu sou uma nova criatura em Cristo e eu quero andar no caminho dele. Isso é entender a graça. Então lá no texto de Tito 2,11 fala: a graça se manifestou salvadora a todos os homens. No verso 12 fala: e essa graça me ensina a viver nesse mundo. Ou seja, se eu quero viver de uma forma adequada nesse mundo, é pela graça de Deus. Se eu quero que meus filhos vivam, eu tenho que ensinar para eles sobre essa graça de Deus. Eu tenho que ensinar para eles que essa graça que me salvou, agora eu sou filho de Deus. Agora Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um caminho para eu andar. E essa graça me ajuda a enfrentar os dilemas desse mundo, me ajuda a renunciar o pecado, me ajuda a viver de uma forma que agrada a Deus. Porque eu sozinho não consigo. Eu preciso da ajuda dele. E quando eu chego e me rendo a ele, eu vou ter ajuda. Verso 13:
Tito 2,13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a graça me salva, passado. Ela me ajuda a renunciar a esse mundo e viver uma forma piedosa, uma forma que agrada a Deus. Presente. Enquanto eu estou aguardando o dia que eu vou para o céu, para a eternidade, futuro. A mesma graça me salvou no passado, me ajuda a andar no presente e me faz ter a certeza da vida eterna. E enquanto eu aguardo o dia de chegar no céu, enquanto eu aguardo o dia de morar com Jesus, eu vou aprendendo pela graça de Deus a viver de uma forma adequada nesse mundo. Eu estou num caminhar que começou lá atrás com a graça que me salvou, onde eu ando por um caminho que essa graça me ajuda a viver esse caminho, a viver essa verdade e agradar a Deus, porque eu aguardo pela graça o dia que eu vou chegar lá na eternidade. É a mesma graça. Verso 14. Alguém pode ler, por favor? Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Veja que tudo isso faz com que Deus preparou um povo, ou seja, aqueles que creem nele, para quê? Para viver do jeito que querem? Não, para viver de uma forma que agrade a Deus, que vão fazer coisas boas, que vão agir de uma maneira adequada no meio desse mundo. Então, a graça que me salvou é a graça que salva o meu filho. A graça que me ajuda dia a dia a renunciar ao pecado, a viver de uma forma adequada nesse mundo, a saber como agir nesse mundo, é a mesma graça que pode ajudar o meu filho. E a certeza, a vida eterna que estou aguardando esse dia de chegar lá, mostra o seguinte: eu estou num alvo, eu estou num plano, eu estou caminhando aqui, mas com um alvo lá. Isso tudo é muito importante para o meu dia a dia e do meu filho. E se eu consigo fazer os meus filhos entenderem a graça de Deus de pequenos, na pré-adolescência, na adolescência, essa graça vai ensiná-los também como ensina a mim. Vai transformar a vida deles como transforma a minha. E talvez você está com um filho adolescente, você não teve a oportunidade de aprender os princípios desde pequeno, e com lutas hoje, ele precisa conhecer a Cristo, saber o que Cristo fez por ele, porque ele entendendo essa graça, isso pode transformar a vida dele. Porque a transformação da vida é que vai possibilitar a transformação do comportamento. Às vezes a gente só quer mudar o comportamento, mas a gente tem que mudar primeiro o coração. Ele tem que se entregar a Cristo, se entregando a Cristo, aí ele vai querer agradar a Cristo, essa graça vai transformar a vida dele. Para a semana que vem, então a gente vai entrar sobre os novos desafios da vida. Quando os filhos ficam adultos, qual é o nosso papel? Com filhos adultos. Nós vamos falar sobre quando os filhos bons fazem escolhas ruins. Como a gente vai agir quando o filho resolve ir para a lavagem, que nem o filho pródigo. E nós vamos ver sobre o papel dos avós também. Então, a semana que vem, se Deus quiser, a gente termina. Os próximos pontos são mais curtos. E se vocês têm alguma dúvida, eu estou à disposição aqui agora ou também depois para a gente tirar as dúvidas, tá? Boa semana para vocês.